momento em que os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ficaram em pé, até a estátua ajoelhou. E não tem fogo, não tem rei, não tem ameaça de morte que foi capaz de fazer um adorador deixar de ser adorador depois que ele conheceu o Deus verdadeiro. Eu quero isso para mim e quero saber o que aconteceu com eles. É por isso que eu te convido a assistir o Fé para Hoje, porque nesse episódio vamos aprender demais. A fé faz sentido? Qual é o sentido da fé? Sem fé é impossível agradar a Deus e o justo viverá pela sua fé. A importância desses versos e do que você está prestando atenção agora está em você compreender a fé. Portanto, o DVD, o sentido da fé, responde questões essenciais da vida. A coisa mais importante que eu tenho para te dizer sobre isso tudo também está no fato de que ele pode chegar nas suas mãos de forma totalmente gratuita. Pegue seu telefone e ligue 0 operadora 12 21 27 31 21 ou acesse o site biblia.com.br. Você pode preferir apontar o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela. A escolha é sua. O que você não pode é escolher ficar fora dessa com material tão bom que se conecta a você totalmente de graça. Faça isso. O sentido da fé e do seu para a vida está associado a isso. Aprenda, viva, dê um up para o seu conhecimento. O livro do profeta Daniel compõe uma categoria muito especial na Bíblia, a de profetas apocalípticos. Eu posso dizer porque a linguagem ela é específica e ela é de profecias de longo alcance, que alcançam um tempo muito superior ao do profeta. Mas entre essas revelações proféticas de longo alcance, há histórias vividas de alguém que se posiciona firmemente quando o desafio é a adoração. Isso faz do livro uma literatura fantástica na revelação, porque a gente não somente vê o que vai acontecer no futuro, mas um posicionamento diante do desafio proposto no passado, no presente, no futuro. E ele se aplica na nossa vida hoje. No capítulo 2, o rei Nabucodonosor tem um sonho. E o desafio é porque ele se esquece do sonho e Daniel revela o sonho. A primeira parte desse sonho é quando ele vê uma estátua cuja cabeça é de ouro e a interpretação dada por Daniel para ele é de que a cabeça de ouro representa ele e seu reino. O final da interpretação quanto a ele desagrada Nabucodonosor, mesmo que ele não manifeste no primeiro momento. O reino dele iria passar. No capítulo 2 diz que depois de ti virá um outro reino. Alguém que fez um empreendimento militar daquela proporção não fez pensando que vou fazer e depois vou entregar para os persas. Não era isso que passava-se na cabeça de Nabucodonosor. Ele queria um reino que nunca mais passasse. Assim, a história do capítulo 3 começa com a realização do sonho de Nabucodonosor. Um sonho desafiador que, se ao ouvir Deus dizendo, ele entendeu que o reino dele iria passar porque ele era só a cabeça de ouro, ele fala, faça uma estátua de ouro inteira da cabeça aos pés. É um recado para todo mundo, ao seu redor e para Deus. O meu reino não vai passar. Assim, a intenção de Nabucodonosor é reafirmar a sua presença e a sua eternidade, a sua perpetuidade. E o que ele está dizendo é que Deus não tem nada a ver com isso. É automático associar Babilônia e Babel. E não está errado, porque elas se unem numa forma de pensar. Babilônia foi construída na terra de Sinar. No primeiro capítulo do livro de Daniel, nos primeiros versículos, vão dizer isso. Ele levou os utensílios, os cativos, vencendo Joaquim à terra de Sinar. A terra de Sinar não aparece pela primeira vez no livro de Daniel. Ele aparece logo no livro de Gênesis, porque ali há um domínio na terra de Sinar. Mas uma história bem conhecida que nos ajuda a elucidar o que está acontecendo lá entre os cativos da Babilônia e Daniel, está aqui no livro de Gênesis, capítulo 11. Porque
A Torre de Babel, a história que começa, o capítulo 11, começa assim. Versículo 2, sucedeu que partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Isso já é uma ligação entre Babel e Babilônia. Mas a ligação não vai parar por aí, ela vai se aprofundar e se ampliar, e que para a gente é muito importante, porque no versículo 4 o objetivo está descrito. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue aos céus, tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Os edificadores de Babel queriam ir para o céu e queriam palmas para si e a glória para si. Babel é um símbolo da glória humana, da inversão da lógica, onde eles querem ser glorificados, aplaudidos. Os construtores de Babel querem uma multidão de likes e querem perpetuidade, continuidade, sem que Deus participe disso. Babel representa algo da humanidade que muitas vezes não gostamos de discutir. Quem constrói Babel quer ir para o céu. Só que Deus não participa do projeto. Você quer ir para o céu? Preciso te dizer e te alertar de uma coisa. Quem estava fazendo Babel também queria. O que diferencia quem está fazendo Babel e de quem acredita no céu que Jesus falou é que quem estava fazendo Babel quer ir para o céu sem que Deus participe. Perpetuidade, eternidade, continuidade. Isso não é um sonho de crentes. Esse é um sonho humano, todo mundo quer continuar. Mas aquele que acredita em Jesus, ele quer continuar com Jesus. Existe uma diferença enorme entre os dois. Mas a lógica de Babel vai aparecer em Babilônia, no sonho de Nabucodonosor, revelado no capítulo 3. Que o rei vive eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores na província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Texto de Daniel 3, 8 a 12. O início do verso 5 traz duas palavras, no momento, e depois a descrição dos instrumentos. No verso 6, antes de ser terminado, ele diz no mesmo instante. Se a gente saltar para o verso 15, começa dizendo agora. E assim, por todo o capítulo, a religião babilônica se revela numa religião do agora, do material, do mesmo instante, do momentâneo, daquilo que se resolve hoje. O tempo todo, as ameaças de Nabucodonosor são assim: você vai fazer isso agora, você vai sofrer isso agora, no mesmo instante, automaticamente, imediatamente. É a lógica de uma religião, é a estrutura de pensamento de uma religião do agora, do mesmo instante, do mesmo momento. Babilônia não é à toa que nunca desaparece na Bíblia e ela toma mais força aparecendo como sistema no livro de Apocalipse, falando exatamente do momento em que eu e você estamos vivendo, porque a religião do agora, do mesmo instante, do mesmo momento, está mais presente do que nunca. O efeito colateral de uma religião do agora, de um Jesus desodorante que só serve para tirar o mau cheiro da minha vida e não pode deixar mancha e eu escondo ele debaixo do braço, uma religião predominante, ela vai aparecer na relação com o outro como violenta, como cosmética, ela só resolve problemas de aparência, e como legalista e formal. É exatamente isso. A religião do posso ou não posso, a religião de um Jesus que me serve, de um Jesus útil, a religião da violência com o outro, é uma religião que não tem passado, uma religião que se desconecta do futuro, que não tem porvir, que não tem uma restauração de todo o sistema de crença, ela só restaura o problema que eu estou tendo agora. É uma religião que se liga facilmente às coisas materiais e à política, à sociedade, à cultura do momento, porque ela é a religião do momento. Ela é trágica, ela é triste, ela é violenta.
Ao contrário da religião de Babilônia, o que aparece no pensamento latente daqueles judeus está no verso 9, quando eles dizem ao rei: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som, e uma descrição aqui dos instrumentos musicais, e qualquer que não se prostrasse. Mas eles vão dizer: há uns homens judeus, no verso 12, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Eles não vão fazer isso. Por que aqueles homens imediatamente não se prostram? E quando nós conhecemos a história que os levou até aquele momento, na cabeça de todos os judeus ainda está latente, ainda está na superfície a razão pela qual eles estão em Babilônia. Eles estão cativos, estão num lugar estrangeiro, porque a idolatria em algum momento foi um desafio não vencido, não superado. O passado está presente nas lições que eles aprendem. Ao contrário, eu disse, da religião babilônica que só tem presente, a religião dos meninos, a religião dos jovens, a religião dos homens que ali estão presentes em Babilônia é uma religião que tem aprendizados com o passado. O cativeiro foi resultado de um momento de fracasso diante da idolatria. E agora eles são convocados, ameaçados a adorar. Eles aprenderam, não vão se prostrar. Daniel 1:20 diz assim: em toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia no seu reino. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, eles vão conversar sobre adoração. Que texto fantástico! Ela fala de lugar, ela fala de forma e Jesus fala de conteúdo. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é colocar tudo o que você sabe, todas as suas vontades, o seu raciocínio e o seu amor na adoração. Um adorador se prostra porque ama e o amor não nos faz iguais, o amor nos faz diferentes, porque tudo que é objeto do nosso amor está numa posição de superioridade a nós. Servimos quem amamos, nos prostramos diante de quem amamos. E amar a Deus sobre todas as coisas é se prostrar. Para o adorador, as bênçãos não estão na primeira parte da prateleira, elas estão na parte mais baixa, ele se curva para apanhar. Essa perspectiva divina e essa explicação de Jesus para a mulher samaritana sobre a adoração, ela está presente na mente daqueles rapazes que estavam em pé. Porque a adoração ali é uma atitude voluntária de quem admira demais, ama e entrega o controle para o adorado. Confrontando com isso, estão as frases do rei, que diz: adore ou eu te mato, adore ou eu te queimo. Eu queria que essa frase de Nabucodonosor tivesse morrido, mas ela está viva. Ela está viva hoje. Ou você faz, ou eu mato você. A maneira de Nabucodonosor de pensar a adoração, ela nunca morreu e ela está aparecendo em cada segundo da nossa vida como um desafio de querer que a adoração aconteça por coerção, que ela aconteça por muitas outras formas. Ali tinha gente que dominavam satrapias e dobraram os seus joelhos porque não queriam perder seu cargo político. Ali tinha algumas pessoas que estavam com medo de morrer, a maioria, e dobraram os seus joelhos porque estavam com medo. E Nabucodonosor não está se importando com os motivos. Tinha pessoas ali que se encantaram com aquela música e adoraram, e alguns que tinham algumas relações com seus deuses não queriam perder os benefícios de uma religião, de um Deus que é controlado. Mas ali, em pé, contra todos os ajoelhados, estavam pessoas que estavam em pé, não por medo, nem por benefício e nem por empolgação. Eles estavam em pé porque amavam e não iriam se ajoelhar por medo. Nabucodonosor diz: eu não estou nem aí para os seus motivos, só ajoelha. Por favor, amigo, fuja de uma religiosidade que não liga para motivos. O verso 8 começa assim: ora, no mesmo instante chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Caldeus? Quem são esses caldeus? E de onde vem tanta culpa neles no decorrer da história? É porque os caldeus são aqueles que foram salvos no capítulo 2.
Olhando o capítulo 2, Daniel se levanta para interpretar o sonho do rei. Mas o rei ameaçou todos os caldeus, aqueles que eram pagos e estudaram para interpretar sonhos de morte. E quando Daniel interpreta o sonho do rei, ele salva todo mundo. Essa história está presente em outras também. José foi vendido como escravo para o Egito. E quando ele chegou no Egito, depois de uma história de agruras, ele fala com Faraó e salva todo o Egito. Alguns instantes depois, alguns momentos depois, levanta-se no trono um faraó que não conhece e não conheceu José, e essa figura, Faraó, tenta matar todos os hebreus e escraviza os hebreus, mas Deus salvou os egípcios antes de salvar os hebreus. Abraão desce e luta para salvar Sodoma e Gomorra. Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, houve uma manifestação de salvação que Deus mandou a Abraão lá e salvou aquelas duas cidades. É um padrão divino. Quando nós olhamos para as perspectivas de destruição e de juízo divino, olhe um pouco mais e você vai perceber que a salvação, a graça, um convite para uma vida plena sempre antecede uma desgraça que as pessoas trazem para si das próprias escolhas ou juízos de Deus. A história de ameaças aos caldeus vai acontecer, mas antes da ameaça que Nabucodonosor vai fazer e tentar exterminá-los, como de fato acontece muitas vezes nesse livro, houve uma proposta de salvação. Aqui eles estão jogando fora uma salvação que lhe foi oferecida. O final do capítulo 1 do livro de Daniel, ele fala da maneira como Daniel pensa como hebreu, quando ele fala do número 10. Ele pede um teste de 10 dias numa alimentação diferente, ele fica 10 vezes mais douto, ele registra isso como autor do livro, então o 10 é uma unidade mínima e na cabeça de um hebreu, 10 é um mínimo que representa um todo, sempre. E tem 10 na Bíblia toda, como dízimo, os 10 dedos da estátua que já vão aparecer no capítulo 2 e assim por diante. No capítulo 3 fala da forma de um babilônico pensar. E o babilônico, a unidade mínima, onde todas as somas e a métrica, a maneira de medir o mundo, um babilônico mede o mundo pelo 6. Sim, a estátua que Nabucodonosor manda levantar, ele tem 60 côvados de altura, 6 de largura. E ele manda colocar, se você fazer a conta, 6 instrumentos musicais. Aqui ele revela o que ele pensa. Mas esses 6 todos aqui não é só uma medida simples, não. Como eles não conseguiam colocar a figura de um Deus, ele pega a soma matemática que representa esse mesmo Deus e pega isso e coloca nas medidas da estátua e na quantidade de instrumentos. É um culto. A grande presença de 6 fala o quanto eles são babilônicos e quanto esses deuses babilônicos são adorados. Quando a soma dos 6 deu 27 metros, Deus se manifestou. Quando 3 rapazes, que deviam ter o quê? 1,70, 1,80, 1,90, não importa. 3 rapazes em pé, na lógica divina, são capazes de fazer um eclipse a uma estátua de ouro de 27 metros da lógica babilônica. 1 Coríntios 1, 21 a 31 diz que, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Se o nosso Deus, assim começa a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego. No verso 17, se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. O verso 18 começa, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Mais do que coragem, há uma forma de pensar. Porque Deus não está condicionado ao que eles estão fazendo. O que eles estão fazendo não é uma condição também. Eu não vou me ajoelhar, é isso que eles estão dizendo.
eu não vou me prostrar. Mas o que eu estou fazendo não vai impactar o que Deus faz. O que Deus faz é que vai impactar o que eu estou fazendo. É completamente uma inversão de perspectivas. Se Deus escolhe na maneira como eles vivem a religiosidade, na religião deles, Deus está escolhendo. Ele está provocando todo homem, toda mulher de hoje, que está sendo tentado a viver uma religião onde eu escolho, eu penso, eu planejo, eu sonho e Deus autoriza. Eu preencho os cheques da minha vida e Deus assina. Eu faço e escrevo e penso os meus saques e Deus faz depósitos na minha vida. Essa religião aqui, manifestada pelos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, não é uma religião do material, do hoje e do agora. É uma religião perene do passado, do presente e do futuro, onde Deus escolhe e se manifesta não apenas o que Ele é capaz de fazer por eles, mas o que revelou-se aqui é o que Deus foi capaz de fazer neles. Se não, começa o verso 18. Fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A resposta de Nabucodonosor foi tão Nabucodonosor. Então, Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Antes disso, ele já tinha feito uma ameaça, e a ameaça dele é: quero ver quem é o Deus que pode te livrar das minhas mãos. Mas vamos pensar um pouquinho? Se a intenção de Nabucodonosor era mostrar força, exigir lealdade, dizer da superioridade dos seus deuses contra os deuses dos outros, forçar com que alguém o adore, confirmando a sua presença no trono, mostrar-se legítimo, quando alguém ficou em pé e foi ameaçado e disse que permaneceria em pé, ele já tinha perdido. Nabucodonosor, seguindo o suicídio do seu pensamento, que embota todas as formas de interpretação, como o orgulho faz, não consegue nem perceber a hora que ele perdeu. Amigo, o conhecimento não ocupa espaço e a sabedoria amplia os horizontes, mas o orgulho ocupa todo o espaço do pensamento e não é possível para um orgulhoso ler o mundo para além ou aquém do seu orgulho. Assim, Nabucodonosor nem percebe que hora que ele perdeu, porque agora, se ele fritasse os meninos, ele já teria sido considerado alguém que fracassou no seu projeto de fazer todos adorarem. O orgulho contamina. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, ele mostrou que Nabucodonosor e ele estavam seguindo a mesma lógica, porque ele fala: se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus responde: está escrito. Você vai perceber nas próximas tentações que ele foi para a trocação, ou seja, ele perdeu e nem percebeu que hora que perdeu e foi insistindo em tornar a sua derrota mais dramática, mais emblemática. Ele não quer apenas tomar uma goleada, ele quer tomar uma goleada e ser humilhado. O orgulhoso termina assim: não percebe suas derrotas, nunca se humilha e não aprende com as suas lições. Quando alguém fica em pé diante do Deus verdadeiro, porque Ele o colocou nessa condição de filho, ninguém no mundo pode ousar propor-lhe outra coisa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Entraram 3 e apareceram 4 lá. Você conhece a história, você conhece a Bíblia. Jesus estava com eles. Uma pergunta importante deve ser feita aqui: quantas pessoas estavam em pé quando Nabucodonosor mandou acender a fornalha? Uma resposta simples e superficial seria 3. Quantas pessoas estavam dentro da fornalha? O próprio texto bíblico diz que são 4. Mas se você é uma pessoa como eu, que pode ter enfrentado ameaças, que pode estar enfrentando ameaças e as lutas da vida, nós devemos admitir o óbvio maravilhoso revelado pela Bíblia.
Aqueles rapazes estavam diante de uma ameaça de morte, e a morte separa todos os maduros das crianças. A proximidade da morte, a realidade do fim, faz com que tudo que nós somos de fato e cremos de fato venha à tona. Mas naturalmente, como seres vivos, nós vamos lutar contra a morte. Não é natural abraçar a morte. Portanto, se eles ficaram em pé diante da fornalha, é porque aquela quarta pessoa que apareceu dentro da fornalha já estava com ele. Quantas pessoas estavam em pé e que Nabucodonosor não conseguiu ver? 4 pessoas. Por que só dentro da fornalha é que foram contadas 4 pessoas? É que quando o fogo acende, é que o mundo percebe quem te sustentou quando você ficou em pé diante do desafio. A marca do final do capítulo dessa história maravilhosa, o capítulo 3 de Daniel, está numa fala do rei Nabucodonosor. Ele diz: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. O começo da história tem um rei que quer ser Deus, que quer sentar-se num trono, quer mandar um fogo como juízo, quer colocar os sons que determinam a marca da sua própria história, uma espécie de psicose de Satanás querendo sentar-se no trono através de um representante dele ali. Nabucodonosor está aprisionado, cativo do seu próprio orgulho e num império de Satanás, servindo-lhe sem perceber, fazendo-se ali um rei fake. Do outro lado, tem 3 pessoas que, em pé com Cristo, são capazes de eclipsar 30 metros de ouro. E no momento que eles se levantam, nada mais é importante na história do que eles. E a fala deles revela ações de Deus em prol do adorador. Eles confiam no que Deus é capaz de fazer neles e não apostam e colocam como garantia só o que Deus é capaz de fazer por eles. É uma religião ampla, profunda e completa na sua integralidade. Ficar em pé diante do fogo revela um coração já rendido e transformado. Mas agora esse final, quando alguém que estava sob o cativeiro de Satanás passa a reconhecer o Deus verdadeiro, os 3 em pé, pelo seu testemunho, revelam o que Deus é capaz de fazer através deles. Às vezes, Deus fala com você. A maior parte das vezes, Deus fala através de você.